Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brando, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Top! Ficou bom pros senhores? Não travou? Como que foi, gente? A imagem ficou boa, nada mais a declarar. Mas o som parece que meio travou, professor. Entendi. O professor ficou travando muito pra mim, professor. Travou bastante? Travou. Ô, professor. Oi? O áudio ficou bom, a imagem ficou boa, nada mais a declarar. Beleza. É que depende muito, né, da internet, da conexão. Fala, Luan. O professor, pra mim travou muito. Travou? E o áudio saiu do mesmo pra mim. Entendi. Os senhores estão usando Wi-Fi ou internet cabeada? Tô usando o Wi-Fi mesmo. Wi-Fi. Usando o Wi-Fi. Às vezes talvez seja isso, né? Pra quem tiver a oportunidade de fazer uma experiência com internet via cabo, aí tenta fazer experiência pra ver. Às vezes pode ser conexão, pode ser vários fatores, né? Ô, professor, Pois não. então, eu tenho uma piada pra contar. Vamos Vai dever 3 pão de queijo não. Lá vem as piadas. Luiz. Ô, Luiz. O que o botijão de gás falou pro outro? Não sei, você acredita que eu não sei? Vamos vazar. Ô, Luiz, você tá me devendo 3 pão de queijo não. Melhor que eu tava indo da independência, né? Mesmo, senhores? Vamos nessa? Vamos, senhores, vamos. Antes que eu... Vamos cantar indo da independência. Professor, eu vou escutar no YouTube, tá? Antes que a gente fale daqui, né? Vai, vamos lá. Que dia é hoje? Dia Hoje é 13. dia- Miguel levantou a mãozinha. Pode falar, Miguel.
É que assim, professor, eu vou escutar no YouTube porque fica travando muito aqui. Tá. O Gabriel também levantou a mãozinha. José, pode falar. Professor, Oi, pode falar. o senhor tá falando da internet. A minha é a internet do computador. Assim, ela já veio, entendeu? A gente não conectou nada. Ah, tá. Bem que você explicitou a internet do computador. Achei que você tava usando um Arduino, né? Eu tô usando a sua internet, já que você não deu o pão de queijo, né? Gabriel, pode falar, Gabriel. Levantou a mãozinha, pode falar. Senti que o José ia xingar. 3 intervalos, né? Um dia eu esqueci a minha lança. Meu pai me. Sabe o que meu pai me deu? Um pão de queijo minúsculo. Nem pra ser um pão de queijo grande, Gabriel. Brincadeira, hein? O anão é o mais gostoso. Ele deu um pão de queijo de um dedo de comprimento. Nem deu pra eu usar. Pelo menos ganhou um, né? Não pode- A minha avó que falava, ó, cavalo dado não se olha os dentes. Professor, não fala assim do meu pão de queijo. não. Eu fiquei passando fome. Faz tempo, Gabriel? Faz. Eita, menos mal, né? Fala, Passei Miguel. fome que o dia da cantina tava sem comida. Passei fome. Passei fome quando eu fui jogar pimbolinha e as tia da cantina não queria me dar o pão. Os moleques da minha sala tudo comeu. Passei fome no dia que eu fui pegar banana e os moleques raparam tudo. Isso já aconteceu comigo já. Já aconteceu comigo já na escola. Assim, na minha escola é o seguinte: bolsa, banana, maçã, dentro, pão dentro, prato dentro também, quando é estrogonofe. Vamos lá, Miguel e Luan levantaram as mãos. Pode falar, Miguel e depois o Luan. Olha, eu acho que eu vou falar só duas coisinhas rapidão. O pão de queijo anão, eu acho que é o mais gostoso que o grande. E o segundo é que hoje, né, teve dia das crianças lá na igreja, né? Fiquei sem fazer nada, só respondi uma pergunta lá, pronto, já ganhei um negocinho. Esse negocinho eu nunca achei que eu ia ganhar, ó. O que será esse negocinho, hein? Ai, 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 hein? O que será? Ah, que legal, aquele pupite, né? É. Esse é legal esse negócio aí. Luan e Luiz, podem falar, gente. Levantaram a mãozinha. Quer testar? Hoje é 13 do 10, não é? 10. É apertar. É apertar, né? Quando você vira, faz assim, ó. Ó, olha aqui. Luiz Eduardo. Ai, eu tô com o Siqueira, microfone tá com a mãozinha aberto. levantada, pode falar. Pode falar, Luiz. Senhor, posso contar uma piada? Boa noite, professor. Rapidinho, vai, vamos lá, rapidinho. Boa noite, Professor, eu só preciso saber de uma coisa. Se não pode ter nenhum João aqui, porque senão, né, não é nada demais, pô. Aqui a piada é assim, ó. O que o feijão diz pro outro feijão? Bora, João. Você é feijão. Rian, Professor. pode falar, Rian. Perdão pelo meu microfone ligado, tá? Beleza, gente. Independência, vamos lá, rapidão. Boa noite, senhor. Japonês da pátria, filhos, recolhendo a mais gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, já horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temor servir, ou ficar.
grilhões que nos forjava na perfídia luz do navio. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nós também somos brasileiros, já tocamos juvenil no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. No universo, entre as nações, no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Top demais, né, gente? Travou pros senhores? Como que ficou Ô, pros senhores aí? professor, Oi? o áudio tava bom, a imagem travou. É, a mesma coisa pra mim. Pra mim a imagem ficou. Tipo, a Diego, minha imagem levantou a mãozinha, ficou. Diego, pode falar. O meu travou um pouco, professor, a imagem e o áudio. Entendi. Que estranho, né, gente? Travou tudo. Pra mim também. Vamos lá, pessoal. Pra mim também. Ô, professor, Oi? a idade contemporânea, como que ela precisa para acabar? O que ela precisa, por exemplo? Tipo, ela precisa de uma revolução, igual a Revolução Francesa, que deu fim à Idade Moderna? Perfeita pergunta. É a grande pergunta aí que os historiadores fazem, né? É a grande pergunta que eles fazem. Então, porque recentemente, eu li um livro que eu acho que você deve conhecer. Gente, tem o microfone aberto aí. Só deixa o Mas, microfone ativo, é, gente. Aí não dá pra... Tô vendo um monte de microfone aqui, tá uma bagunça pra mim aqui. Só deixa aí o microfone do Luiz por enquanto. Então, Depois a Lorena levantou a mãozinha, tô vendo aqui, né? Vamos lá. Recentemente eu li o livro A Fundação do
Isaac Asimov. Aí, desde a pré-história até a idade contemporânea, é representado por Era Antiga. Aí depois, depois que alienígenas invadem a Terra e tal, começa a Era Galáctica, que vai de 2.300 a 6.000, e depois tem o Império Galáctico, tem um monte de coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. É meio que uma ficção, né? Aí eu tava depois que eu li esse livro, eu pensei assim, é ficção. Aí eu fiquei me perguntando, quando será que a idade contemporânea acabará? É uma pergunta, e essa mesma pergunta os historiadores da Idade Média fizeram. Os historiadores da Idade Moderna fizeram. Geralmente essas questões elas estarão relacionadas a grandes revoluções, né? Quem sabe se daqui a alguns anos as máquinas dominem, né? Sei lá, às vezes as máquinas estão dominando a sociedade de uma forma literal, talvez. Ô, senhor. Então é uma grande dúvida ainda, né? Pois não, pode falar, Pedro. Ô, senhor. Então, a Tesla, se eu não me engano, foi a Tesla que lançou um novo robô. Que, tipo, a inteligência dele é a maior entre todos os robôs já criados. Eu acho, pelo menos. Pedro, você acabou de falar de robô. A Tesla lançou carro, foguete, celular, agora vai lançar robô? Daqui a pouco tá lançando casa? Já lançou o robô. Aí eu fico, se um robô desse se revoltar contra o humano, tipo, fazendo essa pergunta, por que eu tenho que obedecer essa raça? Exatamente. Tá um pouco tranquilo ainda, porque eles criaram um robô fraco pra isso mesmo. Porém, imagina se a inteligência desse robô passasse por um robô militar, por exemplo. Então, fazendo um gancho aí, Pedro. A inteligência artificial, ela revolucionou muito o mundo. E tanto é que ela está se movendo literalmente de forma descontrolada. Porque, assim, não são os seres humanos que controlam a inteligência artificial. Porque, na teoria, a inteligência artificial foi feita para os seres humanos controlarem ela. Mas, na prática, não é assim. Ela que controla os seres humanos. Aí pode ser que saia de controle. Por enquanto, nada aconteceu ainda, porque essa inteligência não se revoltou com os humanos, mas no dia que ela se revoltar, é perigoso. Vai acontecer algumas coisas ruins. Talvez. E outra, a inteligência artificial já está sendo acoplada até mesmo em armas e armamento militar. Eu ia falar exatamente isso agora, Luiz. Talvez, né, a periodização que suceda aí à Idade Contemporânea seja a Terceira Guerra Mundial. Pode ser isso aí também, né? Diego, pode falar. Eu pensei nisso. Porque possivelmente se iniciará uma nova era e tipo, esse marco vai ser diferente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque talvez a Terceira Guerra Mundial possa vir a exterminar os humanos, né? Sim, sim. Nossa, você conta as ogivas nucleares no mundo hoje, gente, é de assustar, viu? É de assustar. Diego, pode falar. Fora que algumas dessas ogivas são controladas por inteligência artificial. Sim, sim. Diego tá com a mãozinha levantada, pode falar, Diego. Acho que não quer falar. Levantou sem querer. Vamos lá, gente. Eu já enviei para os senhores aqui no chat um resuminho sobre idade contemporânea. Vamos ler, fazer igual a gente já faz, né? A gente lê e vai fazendo os comentários aí. Quem pode iniciar a leitura? Eu tô sentindo saudade do Lucas aí, das falas do Lucas, hein? Cadê o Lucas? Não tá participando da aula hoje? Verdade, professor. Ô, professor, pelo amor de Deus, eu tô com a minha mão levantada, você não viu até agora. Desculpa, Lucas. É que pra mim aqui, o que acontece? Eu ia pedir pra ler. Desculpa. Então o Lucas inicia Eu a ia leitura, pedir pra ler. tá?
É que pra mim aqui, quando tem várias mãozinhas levantadas, depois sai da ordem aqui, depois some. Mas me cobrem aí. Ô, professor, mas posso falar? Pode falar, Lucas. Ok. Eu ia falar que, tipo assim, eu acho que é uma coisa muito. Não, tipo, muito. Como eu posso dizer? Horrível de se pensar, porque pensa só, tem diversos motivos que a humanidade poderia não terminar só uma era como a Idade Contemporânea, mas sim terminar com a sua própria espécie. Sim. E, tipo assim, tem vários fatores, como o senhor falou, as bombas hoje em dia. Se você vê, a bomba Tsar acho que é mais de 100 mil vezes a bomba de Hiroshima, a bomba que tacaram em Hiroshima e Nagasaki. Então pensa só comigo, se aquela bomba conseguiu devastar duas cidades inteiras, imagina essa, poderia devastar um país inteiro, tipo, como o Brasil próprio, por mais que seja um país gigante, poderia devastar, porque se você pega o Brasil e já manda uma bomba atômica, isso não tipo assim, isso não afetaria só a economia do país, quer dizer, não afetaria só a população do país, mas sim a economia, os danos à saúde também, e toda a história em si, porque pensa só, você tá na sua história que você recebeu uma bomba atômica, e o Wagner falou que foi uma bomba para cada cidade. Eu não sei se pareceu que eu falei que foi uma bomba para as duas cidades, mas eu sei que foi uma bomba para cada cidade, enfim. E pensa só comigo, eu sei que pode parecer doideira, mas eu realmente acredito que tenha vida em outro planeta. Eu realmente acredito isso. Pode ser que não seja uma vida inteligente como seres humanos, porém, eu acredito que tenha, porque num universo tão vasto, só a nossa galáxia já tem já tem mais de 10 estrelas parecidas com o Sol. Imagina no universo inteiro, que a gente nem consegue observar direito, porque a gente não consegue nem ter, a gente não consegue nem ter informações 100% provadas do nosso planeta. Imagina de um universo tão vasto quanto esse. Eu gosto de ver algumas coisas de terror, e tem uma história fictícia que conta sobre um planeta chamado Planeta Extrasolar, que é um planeta onde tem 10, não, acho que 9 planetas, quer dizer, um sistema que tem 9 planetas, e esses planetas são contados, tipo, como irmãos, e eles meio que falam entre si, por ondas magnéticas. Eu sei que é uma coisa bem fictícia mesmo, mas é incrível se você ver, assim, tem até os sons dos planetas, infelizmente é em inglês, porém, tudo, tipo assim, se você perceber, os planetas, eles conseguem abrigar vida, inclusive formaram vida inteligente em um desses planetas, e tem uma revolta que uma irmã, que, tipo, como se fosse uma irmã mimadinha, sabe? Essas coisas. É uma história fictícia, mas não faz sentido, porém, é uma coisa a se pensar. O ser humano, ele tá muito desprevenido às coisas que podem vir ao futuro, porque a gente não pensa, tecnicamente, a gente não pensa em coisas desse tipo, porque do mesmo jeito o ser humano ele não pensa em quase nada assim, porque para pensar, a gente não consegue controlar os nossos próprios atos e os atos do nosso planeta, tipo, se vir um terremoto em um lugar remoto, normal. Agora, tipo assim, se vir um terremoto em um lugar remoto onde poucas pessoas vivem, normal, ok. Porém, e se vir, por exemplo,
alguns dias atrás, acho que na Flórida, passou aquele furacão, né? Aquele furacão que devastou completamente o estado. Pensa só, se um dos maiores estados dos Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, não conseguiu se manter fácil com uma tempestade que causou um redemoinho. Imagina as armas que a gente pode ter e as armas que o universo abriga para nós. É interessante essa fala, Lucas. Eu vi que o Gabriel levantou a mão e o Luan. Eu só vou fazer um comentário com essa fala do Lucas que eu acho interessante. Eu até notei aqui guerras na história e as questões climáticas. Vamos lá. Vocês pararam para perceber que o foco está sendo guerras ao longo da história, gente. Quer seja ela pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e contemporânea, todas elas tiveram aí guerras. Todos os momentos. Você pega lá você pega os homens das cavernas, eles guerreavam, né? Eles precisavam passar por guerras, né? Você pega a história antiga principalmente, né? Você pega o Império Romano, era guerra, queda do Império Romano. Você pega a Idade Média, as cruzadas, você pega na Idade Moderna, essas guerras continuando. E na contemporânea, talvez um dos focos maiores seja a questão das guerras aí, tá? Ô, professor, Então, uma vez eu tava com os amigos e tal, aí a gente começou a conversar sobre ficção científica. Aí, tipo, eu falei dessas coisas aí, que de um mundo poder acabar e tal. Aí eles começaram a falar, não, isso é paranoia sua, Luiz, não sei o quê. Não, mas não é, infelizmente não é, né? O Wagner fez até um comentário aqui, né? Que as guerras são a base da sociedade. Exatamente. Wagner tá com a mãozinha levantada? Pode falar, Wagner. Ou digitar, se preferir. Gabriel Moreto também tá com a mãozinha levantada? Pode falar, Gabriel. Olha, eu sobrevivo até uma bomba atômica com a minha irmã, mas que for um lugar fechado com a minha irmã, não vai durar um segundo que a gente vai ficar em guerra. Que a gente não liga. Tem as guerras entre os irmãos também, verdade né? isso que ele falou. É verdade, porque a gente não pode ficar 2 minutos juntos. 2 minutos é o suficiente pra gente tá fazendo a Terceira Guerra Mundial acontecer. Entregou agora vocês aí, hein? Vocês sobrevivem à Terceira Guerra Mundial, mas não sobrevivem à Guerra dos Irmãos. Pessoal, como... Saúde! Olha, falou de sair correndo já, hein? Um exemplo, ele acabou de invadir aqui o quarto que eu estou e praticamente... Já começou a Terceira Guerra aí com vocês, então. E professor, a minha guerra é quando eu e minha mãe tá junto, a gente vê um Fusca na rua. Aí começa a Terceira Guerra Mundial. Ah, o Fusca. Aqui, ó. Os terroristas. Professor, Guerra Mundial de verdade. Pessoal, por falar nessas guerras, eu até queria... Eu na verdade, estava separando esse vídeo para trabalhar mais no finalzinho com vocês. Mas como a gente entrou história do Fusca é velha. eu queria compartilhar um vídeo que o Castanhari fez. Um vídeo bem didático, retratando essa questão aí, para a gente refletir, né? Poxa, nas guerras, não existe campeão, não existe perdedor. Todo mundo perde nas guerras. Ah, tal país ganhou, tal país perdeu. Não, todos perderam. Então eu queria compartilhar um vídeo aqui rapidinho. Eu iria compartilhar mais professor, pra frente. tem um outro vídeo do Castanheira que eu acho legal você compartilhar também um dia. É um vídeo que chama Entenda a Corrupção no Brasil. Ah, isso é legal. Tem um que ele fala sobre a questão das urnas, se elas podem ou não ser fraudadas. Vou colocar aqui, quer ver, gente? Professor,
Falando sobre a... Professor, mas é um novo vídeo do Castanhari? Não, acho que faz uns 2 anos esse vídeo, na verdade. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, que pena. Faz 72 séculos que ele não posta um vídeo. Vamos lá. Os vídeos deles são bem didáticos, né? Eu vou compartilhar aqui com você da tela Professor. o link também. Senhor, Oi? eu falei Faz que um quando ano que eu e minha esse mãe vídeo. tá junta. Oi? Faz um ano que ele postou essa... Publicação. Isso. Gente, ó. O senhor, Pode falar. eu tinha falado que eu e minha mãe, quando a gente vê um Fusca começa a Terceira Guerra Mundial, ontem ou na terça, não lembro. Eu acho que a gente começou uma 7 Guerra Mundial de tanto Fusca que a gente encontrou. Soco, porrada e bomba. Eu até comentei com a minha esposa esses dias. Se eu tivesse condições, eu compraria um Não entendi. pra personalizar. Gabriel Não Moreto. entendi, Pedro. Pessoal, acelerem aí nas perguntas. Ó, tem o Gabriel Moreto, tem o José e mais uma pessoa que não tá aparecendo pra mim aqui. Façam as perguntas rapidamente pra gente ganhar tempo. Vai lá, gente. Gabriel, tá com a mãozinha levantada ou esqueceu de... Professor, só uma coisa. Ai, Lucas, é você! Olha, eu posso até ficar em um lugar fechado, mas que a minha irmã entrar, eu posso até me matar. Eu me mato pra não ficar com ela. Ou eu mato ela. Alguém ajuda nós, nós vai acabar sendo morto antes, nossa irmã. Vamos lá, José. Fala, José. Professor, desculpa, você falou de guerra. Guerra começa quando você tá discutindo com a sua mãe quem lavou a melhor louça. Nossa, aí é tenso. Quem limpou o quarto melhor. Quem deixou as coisas pra fora. Quem não deixa Lorena, as coisas queimar. pode falar, Ô, professor, Lu. esse vídeo aí, os efeitos da bomba atômica, eu já assisti. Esse aqui é só pra gente ter mais ou menos uma noção, gente, do que Porque ela disse. do que a sociedade é capaz de fazer, né, com a própria sociedade. Oi, Lu. É? Professor falou comigo? Pode falar, Lu. Ah, é que tem uma. Oh, sai! Ele entrou aqui de novo, professor. Eita, Gabriel, hein? Vamos lá. Não é Lucas mesmo. Gabriel é só o nome do meu pai. O professor, guerra mesmo é quando você começa uma discussão com a sua amiga de quem. Ou a guerra, sabe? De quem vai dar a cola para a professora. Isso é guerra de verdade. Isso é guerra. Em sala de aula, na minha sala de aula, quando a professora pede assim: ai, gente, alguém tem um lápis para me emprestar? Nossa. Professor. Começa uma correria. Ô, professor. Ô, professor. Oi, Luiz. E, ó, tá puxando a orelha. Hein, professor? Pode falar, Luiz. A extinção da humanidade começa quando você e seu amigo nerd começam a querer discutir quem é mais inteligente. Vocês percebem que para causar uma discussão E daí um risco. rapidinho, gente, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês só para gente ter uma noção do estrago que foi feito pela bomba eclodida em Hiroshima e Nagasaki, tá? Vamos lá? Professor, a guerra começa quando o cadeirante vê o cego que escutou o mudo falando que... Hiroshima, manhã do dia 6 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial parecia estar chegando ao seu fim. O Japão já dava claros sinais de que sua derrota para os aliados era só uma questão de tempo. Mas o país continuava resistindo. Mal sabiam os japoneses, mas aquele dia ficaria marcado. Se eu desativar o microfone, vocês conseguem ouvir o vídeo, gente? Eu tenho que O deixar... professor tá travando muito. Tá travando? Não consegue ouvir o Tá travando mais a imagem. Não, professor. Oi, professor. Olá. Travando muito, muito. Vamos dar um tempinho pro vídeo carregar. Vamos ver se vai ficar melhor. Tem que desativar o microfone. Oi, professor.
muito, eu nem consigo entender. Parece um gato falando, parece um gato. Espera aí, vamos ver agora. Faça silêncio aí, vamos ver agora. Para sempre na história da humanidade. Porém, para Eizo Nomura, aquela era uma manhã como qualquer outra. Ele estava trabalhando no prédio que controlava o racionamento de combustível na cidade quando ouviu uma explosão ensurdecedora. Professor, seu microfone. Professor, seu microfone. Tá atrapalhando o som, seu microfone. Perfeito, vamos lá. Ao finalmente sair para a rua, Eizo viu um cenário apocalíptico. Não havia mais nada ali. Apenas 8 funcionários conseguiram fugir do prédio de concreto após o bombardeio, mas o Sr. Nomura acabou se tornando o único sobrevivente. O mundo estava conhecendo pela primeira vez o poder devastador de uma bomba atômica. Está para vocês os efeitos devastadores completamente agudinho. E aproveite o canal caso ainda não visitar Hiroshima. 170 metros do trabalho do Sr. Nomura. Ele escapou apenas porque estava no porão na hora da explosão. Eizo Nomura ficaria conhecido como o sobrevivente que estava mais perto do local onde a bomba detonou. Milhares de outros moradores de Hiroshima não tiveram a mesma sorte. Uma boa maneira de entender os efeitos da bomba de Hiroshima é vir aqui, ao local da explosão, chamado de hipocentro, e imaginar o que aconteceu. Agora são 8h15 da manhã. É nesse momento que o avião Enola Gay dispara a bomba Little Boy, que pesa mais de 4 toneladas. É claro que Little Boy não é uma bomba comum. Ela carrega mais de 60 quilos de urânio, mas para que serve o urânio numa bomba atômica? Bem, após a detonação de uma bomba, o núcleo de um átomo de urânio é quebrado por um nêutron, num processo que é chamado de fissão nuclear. Isso cria uma reação em cadeia em todo o urânio, deixando a temperatura da bomba milhões de graus mais quente que a superfície do Sol. Quando o Little Boy finalmente explode, a cerca de 600 metros de altura e com a força de 13 mil toneladas de dinamite, Hiroshima é iluminada por um enorme clarão. Um instante depois, as mais de 300 mil pessoas na cidade ouvem um estrondo ensurdecedor. A explosão cria uma gigantesca bola de fogo com 30 metros de diâmetro. Ela queima mais de 270 mil graus. O calor é tão intenso que os ponteiros de muitos relógios se fundem com o visor, registrando para sempre o momento exato da detonação. 8h16. A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera e o solo é bombardeado por radiação de nêutrons e raios gama. Hiroshima fica instantaneamente contaminada pela radiação. A energia térmica liberada devasta tudo num raio de 1 quilômetro. Prédios e estátuas de metal derretem. Edifícios e casas de madeira pegam fogo. Alguns órgãos internos de humanos e animais mais próximos da explosão evaporam instantaneamente. Muitas pessoas são completamente vaporizadas. Tudo o que resta delas são suas sombras nucleares, que surgem quando um corpo bloqueia a radiação térmica extrema. As sombras são as únicas testemunhas dos últimos instantes de vida das vítimas dessa explosão. Para piorar a situação, uma onda de energia infravermelha varre toda a cidade, queimando a pele das pessoas mais distantes do hipocentro. Tudo isso que vocês acabaram de ver acontece apenas 1 segundo após a detonação da bomba. A onda de choque liberada pela explosão se alastra a uma velocidade de 1.200 km por hora, espalhando as chamas pela cidade e destruindo tudo em seu caminho.
Em poucos segundos, os sobreviventes veem mais de 60 mil edifícios desaparecerem instantaneamente. Uma nuvem negra causada pela explosão, pelos incêndios e pela destruição dos prédios transforma o dia em noite. A bola de fogo no céu atinge quase 275 metros de diâmetro, fazendo a temperatura do solo abaixo dela subir para quase 4.000 graus. Alguém que observasse essa bola de fogo a 9 quilômetros de distância veria uma luminosidade 10 vezes mais forte que o nosso Sol. Um cogumelo atômico então começa a se formar, sugando o ar superaquecido da cidade e com isso fazendo qualquer material inflamável pegar fogo. Muitos incêndios se transformam em tempestades de fogo que se espalham por toda Hiroshima. Em menos de 1 minuto, mais de 70 mil pessoas estão mortas. Os resíduos radioativos na atmosfera começam a cair em forma de poeira. A chuva das cinzas nucleares faz milhares de sobreviventes desenvolverem doenças ligadas à radiação, especialmente câncer, o que custará a vida de pelo menos outras 90 mil pessoas ao longo dos anos. 10 minutos após a explosão, o cogumelo atômico tem 18 quilômetros de altura. Abaixo dele, Hiroshima já é uma cidade fantasma. E o pesadelo está apenas começando para os japoneses. 3 dias depois, não tão distante dali, na cidade de Nagasaki, outra bomba atômica chamada de Fat Man é jogada no Japão. Ela é ainda mais poderosa, com mais de 6 quilos de plutônio e uma capacidade de explosão equivalente a 21 mil toneladas de dinamite. A explosão foi devastadora. Acredita-se que o número de vítimas em Nagasaki chegou a 80 mil pessoas, mas poderia ter sido ainda pior. Diferente de Hiroshima, que é uma cidade relativamente plana, Nagasaki fica em uma região montanhosa. Quando a onda de choque bateu nessas colinas, sua força e calor foram direcionados para cima, longe da cidade. Isso dissipou grande parte da energia destrutiva, salvando milhares de vidas. Os ataques americanos às cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 deram fim à Segunda Guerra Mundial. Mas o mundo não estaria livre de conflitos. Anos depois, a Guerra Fria entre americanos e soviéticos deixaria o mundo todo morrendo de medo de um novo ataque nuclear. A Guerra Fria acabou, mas esse medo continua presente. Os efeitos da primeira bomba nuclear utilizada na história servem de aviso. Uma nova guerra poderia trazer uma arma ainda mais potente, capaz de destruir não só uma cidade, mas toda a humanidade. E você, acha que isso realmente poderia acontecer? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários. E agora vocês sabem quais os efeitos de uma bomba atômica. Se vocês gostaram desse projeto novo e querem que eu continue fazendo, deixe o seu gostei. E aí, pessoal, conseguiram ouvir? Sim, professor. Sim, Professor. Ô, professor. Professor. Então, na verdade, mais ou menos. Ô, professor. Então, de início eu até pensei, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu pensei assim, mas por que os americanos não jogaram a bomba em Tóquio, por exemplo? Porque Tóquio já estava quase completamente destruída. O Japão já estava, tipo, tudo detonado. Aí para tipo, poder dar... mas o Japão ainda continuava resistindo, né? Aí, porque eles pensavam assim, a guerra só vai acabar quando o último homem morrer. Eles levavam esse negócio muito a sério. Aí, como já estava quase tudo detonado, e mesmo assim o país já estava resistindo, que os americanos fizeram? Jogaram em Hiroshima e Nagasaki, porque eram cidades que eles não tinham atacado ainda. Exatamente, e que possuíam um centro militar interessante, né? Sim, então eles sim, verdade. investir aí. Pensa, 300 mil habitantes em Hiroshima, cara, é grande pra caramba. É metade poderia de ser, Sorocaba, praticamente. Metade de Sorocaba. Poderia ser convocado todo mundo para uma guerra. Exatamente. Fala, Lucas, levantou a mãozinha, pode falar, Lucas. Ô, professor, então, vamos convidar o Castanhari para fazer uma aula para nós aqui? Ah, incrível, né? Eu gosto muito das animações.
E, gente, tem microfone aberto aí. Eu gosto muito das animações que ele faz. São bem didáticas, né? Você consegue entender de uma forma bem didática. Isso é bom, né? Todos os vídeos de história, ciências, tudo que ele já fez assim de aula, eu já assisti todos. E esse é o pior, porque assim, mesmo que seja bom eu saber dessas coisas, ainda, tipo assim, como eu assisti todos, não tem mais pra eu assistir antigo, porque ele posta, tipo, um vídeo em uns 2, 3 meses, né? Então é bem difícil. Mais ou menos uns. Pra fazer um Demora vídeo demais. desse teor é demoradíssimo, gente. Eu tiro por mim. Sim. Eu demoro mais ou menos, depois que eu gravo a nossa aula, eu demoro mais ou menos, isso sem fazer muitas edições. Eu demoro mais ou menos meia hora para postar os 2 vídeos no YouTube. Né, os 2 vídeos de aula aqui. Agora pensa para fazer um professor desse teor aí, né? Fala, Lucas. O professor, eu já inclusive fiz, tipo, sabe aqueles canais de animação que tem, tipo, um personagem? Então, eu já participei de um negócio que Sim, eu sou um. Então, tipo assim, já participei de um negócio assim que tinha que tentar fazer um negócio. É muito difícil aquilo, porque pensa só comigo, você tem que aprender tipo assim, a pegar a marra mesmo, porque é bem difícil você ter que desenhar frame por frame, por exemplo, só um dedo se mexendo já é muito difícil, porque você, além de tentar saber animar, você tem que desenhar frame por frame, apagando e desenhando de volta em outro lugar, apagando e desenhando de volta. Então pensa só. Sim. Então acho que, tipo assim, ele tem todo o direito de demorar para fazer esses vídeos, até porque os vídeos são maravilhosos, contam coisas muito boas e quer dizer, boas não, né? Mas assim, contam histórias e simplesmente você vê assim e você fica, poxa, eu não sabia disso, agora eu sei. Porque ele pega uns assuntos que não é só ele que faz os assuntos, porque as pessoas que assistem ele também tem lá acho que no Instagram dele, né, que dá pra você pedir algum tipo de vídeo, e acho que é bem legal essa interação, porque você não vai fazer um negócio que ninguém vai gostar, né? Então é muito melhor. Vamos lá. José, levantou a mãozinha. Eu quero dizer que realmente o que o Lucas disse, eu faço esse estilo de vídeo no meu canal. Que legal, de animação. E realmente é bem difícil fazer. Né? Só um vídeo de 30 segundos meu deu uns 200 desenhos. Pra ter uma ideia. 30 segundos? Um vídeo de 30 segundos. Vai acabar a aula. Miguel, dá pra falar rapidinho aí, Miguel? Falta menos de 1 minuto. 15 segundos. Eu falo na outra aula. Tá, beleza. Bom. E também, só que eu faço tanto do Galerinha, acabou!